É a primeira vez que eu estou fazendo isso com vocês. Eu vou... Se vocês participarem, tem que participar, tem que perguntar, certinho? Tem que falar. De preferência no áudio, que eu só estou com um vídeo hoje aqui em casa, eu estou sem o meu segundo vídeo, então às vezes fica difícil de eu ver no chat. Então, de início, espero que a tela esteja sendo compartilhada, legal aí. Eu vou tirar minha câmera, porque a minha internet aqui não está legal, então para melhorar a internet, pegar a câmera, ok? Bom, então, essas equações e o A e E vocês já sabem, né? Então, na hora que a gente precisar disso aqui, vai estar aqui e nós vamos sempre recorrer a essa teoria. A teoria está praticamente aqui. Bom, então agora eu vou perguntar, fazer uma perguntinha básica. O que é aceleração? Se você souber responder o que é aceleração, tem uma questão da prova que você vai acertar. Por quê? A pergunta, para você responder a questão da prova, você tem que saber o que é aceleração. E aí, nós estamos aí com 15 alunos, eu quero saber de vocês. O que vocês acham que é aceleração? Eu tenho uma ideia. É a variação da velocidade no tempo, né? Isso. Variação da velocidade com o tempo. Legal. Tem uma aceleração muito famosa. Vocês lembram qual que é? Vocês lembram qual é a Não. aceleração famosa que tem? Não. Aceleração da gravidade, né? Aceleração muito famosa que é o G, não é? Isso aí. E ela costuma valer quanto? 10. 10 o quê? 10 o quê? Metros por segundo. Não. Metros 10 metros por segundo ao quadrado. por segundo ao... Ao quadrado, é. Mas vocês entendem o que significa 10 metros por segundo ao quadrado? A pergunta da prova é essa. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Entendem sim ou não? Pode repetir, Não. por favor? Eu não escutei. Eu perguntei o que é aceleração. Aí um aluno respondeu aí. O que é aceleração? E a Vamos, variação gente. da velocidade é conforme o tempo. Então é o quanto a velocidade varia num determinado intervalo de tempo. Bacana. Tem muita gente que responde isso. Mas será que você entende o que você está falando? O resto da turma concorda aí com a definição de aceleração? Sim. Sim. Concordo. Não escutei. Né? Então, concorda? Quem concordar, fala sim. Concorda? Sim. Sim. Isso! Legal, legal. Aí eu perguntei assim, existe uma aceleração famosa. Qual é a aceleração famosa? Aceleração Da gravidade. gravitacional. Certo. O G é a aceleração da gravidade, não é? Isso. Aceleração Da gravidade. da gravidade. Aí eu pergunto, qual que é o valor dela aqui na Terra, aproximadamente? É 10 metros por segundo ao quadrado. É isso aí. 10 metros por segundo ao quadrado. Agora a pergunta da prova é, o que significa esses 10 metros por segundo ao quadrado? A aceleração da gravidade? Não, mas tipo... Tempo de queda. Não sei não. Então essa que é a pergunta da prova. Vocês saberiam me responder agora? Não. Não.
Vocês concordaram na hora que vocês falaram que a aceleração não é o quanto a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo, não foi isso? Vocês concordaram? É isso. Legal. Bom, se vocês entendem aí que é a nossa segunda equação lá, vocês viram? Bom, agora eu pergunto. Se você sabe que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo, então me explica o que significa 10 metros por segundo ao quadrado. É o tempo de queda. Não, tempo não tem nada a ver com aceleração. Tempo é tempo, aceleração é aceleração. Isso aqui. Essa é a pergunta da prova. Não é a. Ah, não sei responder, não, deixa. Então, Que, tipo, cada segundo a velocidade aumenta 10 metros. Só tá porque eu não sei quase, o tá quase. Tá quase. Melhorou. É, Vamos eu lá? acho que é isso aí que a Rafael falou, Ó. só que eu não sei também a questão do quadrado. Isso. 10 metros por segundo ao quadrado não é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Sim ou não? Sim. Sim. Você está vendo que 10 metros por segundo não é velocidade? Uhum. Vamos passar para quilômetro por hora, só para melhorar o exemplo. 10 metros por segundo são quantos quilômetros por hora? 36. Passar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, aqui, no lugar de 10 metros por segundo, eu posso passar para 36 quilômetros por hora? Pode. Pode. Então, vocês enxergam que 10 metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 10 metros por segundo, que é a mesma coisa de 36 quilômetros por hora por segundo. Sim. Significa Sim. que a cada 1 segundo a velocidade está variando de 36 quilômetros por hora, ou para mais ou... Para Pra menos. menos. Perfeito. Então, falar que um corpo está com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado é falar que a sua velocidade aumenta ou segundo a cada 1 segundo. Isso. Certinho? Então, Certo. vamos ver se vocês vão acertar a questão da prova. Eu tenho um corpo cuja aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a cada segundo a velocidade dele varia de 2 metros ou para mais ou para menos. 2 metros? Não. 2 metros por... Segundo Então, esse aí por segundo. ao quadrado. A cada Certinho? a cada 1 segundo ela varia 2 metros por segundo. Isso. Exatamente, a cada 1 segundo, ó, porque 2 metros por segundo ao quadrado não é a mesma coisa que 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Isso. Isso aqui é ΔV Sobre sobre... ΔT. Sobre delta T. Então, a velocidade varia de 2 metros por segundo a cada 1, Segundo. certinho? Certo. Tranquilo. Então, esta é a definição de aceleração. Graças. Tá claro isto? Sim. Sim. Ótimo. Tá claro isto? Claro. Deixa eu olhar a segunda questão da prova de vocês. A segunda questão é mais ou menos assim, ó. Tá. Chegando mais gente. Dá permissão aqui. A segunda questão. Peter, Eduarda, entrar agora.
mais ou menos assim, ó. Opa, não para de entrar, gente. Pessoal, fala que quem estiver entrando aí agora, eu vou só permitir de 5 em 5 minutos, tá? Bom, então imaginem aqui uma estrada retilínea. Certinho? Nessa estrada, nós temos um carrinho. Tá aqui, ó. O carrinho tá aqui. Beleza. Olha só o carrinho. Nosso carrinho aqui. Nosso carrinho aqui. Aqui, ó. Esse carrinho vai se deslocar. Essa aqui é a velocidade inicial dele. Essa daqui é a velocidade final. Esse instante é um instante t igual a 0. Esse instante é um instante t igual a alguma coisa. Vocês que vão falar quanto vale. Certinho? Vocês que vão passar 10. o valor. A E velocidade. esse cara, calma. Ele está com uma aceleração. Uma aceleração de... Fala o valor da aceleração aí. O que vocês querem? 10. 10 metros por segundo ao quadrado. E ela é constante, certo? Que instante que vocês querem aqui? Final. 5. 5 segundos. E a velocidade final? Quanto vocês querem? 2. A pergunta é, qual era a velocidade inicial do carrinho? Essa é a questão 2 da prova. 0. Bom, vamos tirar as informações? Primeiro passo, tirando as informações. Quais as informações você tem? Velocidade, Tempo. Velocidade final, tempo e aceleração. tempo. E aceleração. Tem mais 2 informações que vocês não tiraram. O tempo inicial também. É o tempo inicial. O tempo Que é inicial já é o 0. tempo total, 5, né? Uhum. E o V0 é o X. E X a da questão. incógnita, né? É incógnito. Tem mais uma, qual que é? Aceleração. Não. Ué, O então. movimento é uniformemente. Sim. Variado. Primeiro passo. Se o movimento é uniformemente variado, eu vou pegar o quê? As 4 equações. Não é 5? É 4. Não, são 4. Aqui, ó. Vou pegar essas equações. Qual delas que eu vou pegar? A1, A2, A3? A2. A2 é melhor. A2. Eu venho. E vocês estão vendo a questão aberta da prova, eu quero bem organizado, senão eu não vou considerar na resolução, hein? Tá bom. V final. Você vê que eu estou organizando passo a passo, ó. V inicial mais A vezes T. Quanto vale a velocidade final? 2. Não, 2, tá certo. 2 mais 2, sim. Quanto vale a aceleração? 10. 10 metros por segundo. 10 A mais inicial eu não sei, perdão. Aceleração A aceleração 10. normal vale 10. e o tempo. Vale 5. 5. Então a velocidade inicial vale 2. menos. Ah, não, a inicial, deixa aqui.
48. E 8. Pergunto para vocês. Nesse instante, o móvel estava indo ou voltando? Voltando. Voltando. Então, de repente, eu pergunto lá na prova, no instante inicial, o móvel estava indo ou voltando? Resposta? Voltando. Voltando. E se tivesse dado positivo aqui? Ele estaria indo. Tava indo. Estava indo. Esta é a questão número 2 da prova de vocês. Tranquilos? Beleza. Certo. Difícil? Não. 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 Nós resolvemos coisa bem mais difícil em sala de aula, né? Demais. Difícil. Com Ô, certeza. Geraldo, Fala, Pi. depois você pode explicar de novo o porquê do ao quadrado lá? Que quadrado? Da primeira questão? Claro. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Para quem quiser print da tela, mandei para uma turma aí, para o primeiro B, estou mandando para o primeiro a print dessa questão aí, ó. Certinho? Certo. Vamos voltar. Certinho. Quando você tem uma fração A sobre B dividido por C sobre D, como é que você aprendeu a dividir frações? Faz cruzado. Cruzado. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da outra. Isso. Isso. Certinho? Então, isso aqui vai dar... Vocês falam multiplicar cruzado, né? AD sobre BC. Então, vamos pegar metros por segundo. Vamos dividir por segundo. Segundo é a mesma coisa que segundo sobre 1, não é? Sim. É. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da outra. Isso. Metro vezes 1 dá metro. Segundo vezes segundo dá segundo Segundo ao ao... quadrado. Então, significa dizer que metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metro por segundo dividido por Por segundo. segundo. Significa dizer que é delta V sobre, Delta T. que é a aceleração. Geração. Aí vamos dar um exemplo. Uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. É a mesma coisa que 8 metros por segundo por segundo. Segundo. É. Isso aqui é delta V. Sobre delta T. Significa que a cada 1 segundo, a velocidade varia de 8 metros por segundo. difícil. Não? Não. Pronto, aqui é outra questão da prova de vocês. Se vocês entenderem isso aqui, tá? Entenderam isso? Acabou. Não tem segredo, ó. Entenderam isso? Aprenderam. Tá bom? Sim. Beleza. Tá bom. Beleza. Vamos agora para mais uma questão da prova de vocês.
Questão que vai ter gráfico. Opa. Um gráfico. Um gráfico. Aqui. Um desses gráficos vai estar na prova de vocês. Não sei qual. Agora, vocês que vão descobrir, né? Lembra Ava e Eva? Sim. Então, um gráfico vai ser da aceleração, Ação. outro Velocidade. e o outro Espaço. do espaço. Tudo em função. Do tempo. Do tempo. Aí, ó. Vai aparecer um desses gráficos para vocês lá. Um deles. Como é que vocês querem o primeiro gráfico? Uma reta inclinada, uma crescente, decrescente ou nenhuma das duas? Crescente. Mais Crescente. fácil. Assim. Começando do zero ou aqui em cima ou aqui embaixo? Começando do zero. Do zero, tá aqui. E o segundo gráfico? Decrescente, começando, sei lá, de algum lugar bem legal. E bem daí mesmo. Joia. E, não, o decrescente eu vou colocar aqui. Não, vou fazer assim, porque o último não poderia ser paralelo, tá? Vou fazer assim, ó. Vou fazer assim, só para... E esse último... Na verdade é o primeiro, né? Tá aqui. Então, os três gráficos. Qual que vai cair na prova? Não sei. Algum Um deles. deles. Bom, o primeiro gráfico. Se é uma reta, a gente tem que marcar 2 pontos, não temos? Isso. Sim. Então vamos marcar. Quando o tempo é zero, a aceleração vale quanto? Escolhe. 5. 3. Vou marcar outro ponto. 10. 10. Que ponto que vocês querem esse aqui? 15. 10. E aqui, 15. 5. Escutei 5 aí. Aqui, 3. Aqui, 9. E aqui, 2. Bom, gráfico 1, gráfico 2 e gráfico 3. 3. Vou chamar isso aqui de gráfico 1. Esse aqui de gráfico 2. E esse aqui, gráfico 3. Meus queridos alunos, ou é o gráfico 1, ou é o gráfico 2, ou o gráfico 3 que vai aparecer na prova de vocês. Escolham, qual deles vocês querem primeiro? 1.
1. O 1. Bom, que gráfico que é este? Aceleração versus tempo. Aceleração versus Tempo. Tempo. tempo, tá? Nesse gráfico, vamos falar que o móvel tem uma velocidade inicial de quanto que vocês querem? 2. 2. Eu quero saber qual que é a velocidade final no instante t. Escolhe aí, de 0 a 10, qualquer valor. 6. 3, 6. 6. 6 segundos. Então, o primeiro gráfico foi dada a velocidade inicial e perguntou-se qual é a velocidade no instante 6. Instante 6 está mais ou menos aqui, né? Ó. Isso. Quero saber quanto vale a velocidade nesse instante. Pergunto para vocês, o que vocês fariam? Procuraria nas equações. Equações? Não. Quando é dado gráfico, Tem que fazer a Mas área. a área. Ah, é verdade. tá, poderia também fazer pelas equações. Eu vou fazer dos dois jeitos, mas eu aconselho ir para o gráfico, para Ave e Eva. Ave e Eva. Então vamos lá. Nós estamos onde? Aqui na A de aceleração. Isso. Nós só podemos fazer uma coisa nesse gráfico, né? Achar a... Área. Velocidade. E quando eu acho a área, eu acho o quê? Velocidade. O Não. ΔV. Variação da velocidade. Certinho? Geraldo, se você puder acertar minha conta aí para eu entrar pelo PC, por favor. Perdão. Tá aqui. Obrigado. Dessa vez não apitou, não sei por quê. Bom, então nós estamos na aceleração. E queremos... Só tem uma coisa para a gente fazer, achar a área. Se eu achar a área, eu acho quem? ΔV. O ΔV, não é? Que Isso. área que eu vou achar? Essa área aqui, ó. Professor, mas por que você marcou a área só até o instante 6? Por que eu marquei só até o instante 6? Porque essa O velocidade... exercício. Porque o exercício está Exercício. pedindo a velocidade no instante 6. 6. Se estivesse pedindo no instante 7, eu marcaria até 7. Portanto, nós vamos achar esta área aqui, vai nos dar quem mesmo? O ΔV. Bom, então aí agora nós vamos lá, ó. Primeiro passo, tiramos os dados, certo? Segundo passo, sabemos que o ΔV é igual a quem? Área. Que figura que é aquela? Um quadrado. Retângulo. Retângulo. ΔV, velocidade final menos a inicial, certo? Sim. E aquilo ali é um retângulo. A área é lado vezes lado, né? 6 vezes 3. V menos. Quanto vale o V0 mesmo? 2. Quanto vale o V0? 2. 2. 2. Aqui é igual a 18. Isso. Velocidade final é igual a 20. Esta poderá ser uma das questões. Se vocês acertarem o gráfico, certinho? Certinho. Certinho. Certo.
Bom, outra questão é de gráfico também. E é um desses três. Como vocês já fizeram do gráfico 1, vamos fazer os outros, né? Sim. Vamos fazer do gráfico 2? Vamos. Então, vai aparecer para vocês um gráfico velocidade versus tempo. Aí eu pergunto, o que você faz aí? Tangente. Ou a área, né? Concordam? Sim. Sim. Ou as duas coisas, né? Porque eu estou aqui na velocidade, não estou? Isso. Se eu quiser chegar na variação do espaço, eu calculo a área. Se eu quiser chegar na aceleração, eu calculo a tangente. Gente. Que vocês querem fazer primeiro? Tangente. Tangente. Então, eu venho aqui, eu pego esse ângulo que a reta faz com a horizontal. Vou chamá-lo de Teta. θ. Então, nós sabemos que a aceleração em módulo é igual a tangente De teta. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto Adjacente. O cateto oposto. Vocês estão enxergando esse triângulo aqui, ó? Sim. Quem é o cateto oposto ao ângulo θ? 10. É isso. 10. Quem é o cateto adjacente? 5. 5. Daí, então, nós temos que o módulo da aceleração vale 2. 2 o quê? Metro. Metros é comprimento, Pri. Aceleração nós acabamos de ver lá atrás. É metro por segundo, Metro Ao por quadrado. quadrado. que aqui ó, eu não coloquei, mas a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundo. Aqui eu não coloquei, mas a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e o tempo está em segundo. Segundos. Aqui o espaço vai estar em metros e o tempo vai estar em segundo. Segundos. Bom, essa é uma pergunta que a gente poderia fazer, né? Sim. Certinho? Nesse gráfico. Certinho. Qual outra pergunta que eu poderia fazer aqui? Qual a variação? Achar a área, né? Sim. Isso. Aí agora a pergunta que eu faço. Vocês querem achar a área? Para eu achar a área, aqui que vocês têm que tomar cuidado e aqui que eu acho que vocês vão errar na prova. Ó. Vamos supor aqui que aqui é 7. Eu posso perguntar de 0 a 5, de 0 a 2, de 0 a 6, de 0 a 7. Posso perguntar para achar a área em qualquer intervalo de tempo, não posso? Sim. Pode. Eu vou perguntar o mais fácil. De 0 a 5. Então eu quero saber... Sabendo que a posição inicial dele é 5 metros, aqui foi dado, tá? Vou colocar até aqui em cima, ó. Posição inicial é de 5 metros. Ok? Ok. Então, isso foi dado no exercício. Aí eu vou perguntar assim, ó. Uma das perguntas pode ser feita. No instante 5, qual é a posição dele? Bom, eu vou achar a área, que eu sei que o ΔS
é igual à área, não é? Isso. Isso. O ΔS é igual à área. Só um segundinho. Só um segundo. Oi, Maria Eduarda. Boa noite. Eu estou dando aula agora. Depois eu dou uma olhadinha para você, tá bom? E amanhã eu estou na escola também. Um abraço. Então, o ΔS é posição final menos a inicial. E que figura que é essa aqui? Obrigado, hein? É um triângulo retângulo. É um triângulo. Então é base vezes Mesma a altura. altura Sobre 2. dividido Por por 2. 2. Posição Isso. final que eu quero saber. A inicial vale quanto mesmo? 5. 5. E aqui dá 25. Então a posição final vai ser igual a 30. 30. 30 metros. Algum problema até aí? Não. 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 Ótimo. Agora, e se eu perguntasse qual? E se a pergunta fosse assim, ó? Vou trazer isso aqui para baixo, tá, gente? Tá. Tá bom. Aqui que eu tenho medo que vocês errem. E se eu perguntasse assim? No instante 3 segundos, qual é a posição final? Qual é a posição dele no instante 3? Não é só trocar? Trocar o quê? 15 Pelo metros? 5. Seria no caso 20, então. Ué, eu não sei. Eu preciso calcular a área, não preciso? Sim. Daria Sim. 15, né? Não é a área que eu preciso calcular? Depois Sim. só veio com 5 posição inicial. Mas que área que eu tenho que calcular? A mesma que você calculou com 5. Não, a mesma era até 5 segundos. Agora é só Aí até você vai ter 3. Você vai ter que colocar o Então, três. só que com 3. Então, vamos lá. Como que a gente calcula essa área até com 3? Vou fazer o eixo aqui de novo, ó. Rapidão, tá? Tá. É aqui que eu tô com medo que vocês errem. Ó. Gráfico tá aqui. Mais ou menos assim, não é? Uhum. Tá Sim. igualzinho o outro. Não, mas vocês me perdoam, tá? Tá. Tranquilo. Mais ou menos assim. Tá aqui. Aí, aqui é 10. No instante 0 é 10, né? E aqui no instante Sim. 5, a velocidade vale 0. Certinho? Sim. Só que agora eu vou calcular que área. É No com instante 3 segundos. Só no 3, né? Então eu venho Aí aqui você vai colocar um pouco antes, aí vai virar outra figura, outra coisa aí. É, isso vai aqui, ser um ó. Aí vai virar um trapézio. trapézio. Aqui, ó. Tá Socorro. vendo? Aí vai virar o quê? Um Um trapézio. trapézio. Perfeito.
Só que para eu achar, isso aqui é um trapézio, né? A É. base maior vale 10. E a base menor? Eu não sei, né? É. Vou chamar de x. Tá vendo aqui x, ó? E aí que tá o meu medo, vocês não saberem calcular o valor de x. Certinho? Certinho. Certinho. Como que a gente calcula? Vamos fazer semelhança de triângulo, ó. Esse lado, esse ângulo, não é igual a esse? Sim. Aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Podemos fazer semelhança de triângulo, ó. Sim. Essa base tem 2. Isso. Está para esta base aqui que tem 3. Uhum. Assim como essa altura tem x. E essa altura aqui, ó, é 10 menos x. Feito a semelhança? Pera, eu não entendi, Geraldo. Uhum. Também não, esse aí do triângulo é meio esquisito. Daqui até aqui tem quanto? 10. 10. Tem 10. Daqui até aqui tem quanto? Não sei, X. Isso. Não sei, X. X. Então, quanto que tem daqui até aqui, ó? Não é Não sei 10 também. menos x? É, 10 menos X. Pronto. Mas eu não entendi de onde veio aquele 2 e aquele 3. Isso. Quanto que vale a base desse triângulo aqui, ó? De 3 até Dois. 5 tem quanto? 2. 2. Quanto que vale essa base aqui, ó? De 0 até 3 não tem 3? Ah, sim, entendi. Quanto que vale a altura desse triângulo, ó? Não é x? Aham. E quanto que vale essa altura desse outro triângulo, né? 10 menos x? Isso. Fizemos uma semelhança. Entendi. Vamos fazer conta, ó. 20 menos 2x é igual a 3x. Isso. Se eu não errei em conta, né? 20 é igual a 5x. X é igual a 4. 4. Então, agora eu vou lá no trapézio. Vou desenhar o trapézio aqui, ó. Vê se vocês concordam, ó. Aqui tem 3. Aqui tem 10. E aqui tem 4. Chegaram? Sim. Aham. Sim. A área desse trapézio vai me dar o quê? O resultado que a gente O quer. delta. O O delta é esse. delta S. É esse. Então, ó, tá vendo que eu vou fazer igualzinho eu fiz aqui no instante t igual a 5, só que aqui a área é de um triângulo, né? Agora é a área de um trapézio. Trapézio. Delta S é igual a área. Delta S é posição final menos posição inicial. Área de um trapézio. Base maior mais base menor. 14. Vezes a altura, que é 3. Dividido por 2. Posição final menos. Vocês se lembram quanto que valia a posição inicial? 5 foi dado. 5. Isso. 14 vezes 3. 42. 7 vezes 3, 21, né? Isso aí. É 42. 14 por 2 é 7. Vezes 3, 21. Isso mesmo. Posição final. 26 metros. Certinho? Ô, Geraldo, Oi? você pode voltar ali naquele gráfico ali pra eu tirar um print? É esse aí? Aí, obrigado.
Ótimo. Só com isso, já foram as 5 questões. Na verdade, eu vou passar para vocês a última questão. Vou entregar para vocês a última. Ó. Foi assim, ó. A última questão da prova. A última questão, eu dei um gráfico. Velocidade em função do tempo. E fiz assim, ó. Eu dei 2 pontos aqui, ó. Esse aqui é 1. Aqui é 19. Aqui é 3. Esses valores só que eu mudei. Estou mudando, tá? E aqui é 37. Aí, deixa eu buscar lá um livro aqui, peraí. A pergunta é: qual das alternativas representa a equação daquela reta? Certo? Certo. Certo. Como que eu faço? Primeiro você tem que descobrir a área deles. Se eu achar a área, eu vou achar o delta S, certo? Isso. Isso. Tá perguntando alguma coisa de delta S? Não. 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 Acha tangente para achar a aceleração. Ah, Ah, é vamos verdade. calcular a tangente para achar a aceleração? Aceleração. Justo. Então, vamos lá. Então, vou pegar o ângulo que faz com a origem. Horizontal. Eu vou pegar esse triângulo retângulo aqui, né? Certinho? Certo. Olha, peguei. Aqui é triângulo retângulo. Olha lá o triângulo retângulo, ó. Ó, esse triângulo retângulo tá lá? Isso. Tá igualzinho. Igualzinho, né? Olha, Tá lindo. Sim, caria, né? tá bom. Bom, se a gente achar a inclinação dessa reta ali, a gente vai achar quem mesmo? A aceleração. Cateto oposto. Sobre cateto adjacente. Quanto que vale o cateto oposto? 3. Não, 2. Juro. 2? Não, eu tô louca, me perdoa. Esse cateto aqui vale 2. Ué. Esse é o cateto adjacente. Quanto que vale esse cara aqui? 18. 18.
Então, a aceleração é igual a tangente de θ, que é igual a cateto oposto, sobre cateto Adjacente. dá quanto? 9. 9. Metros por segundo. Achamos? A Aceleração. 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 Olha, já tem uma alternativa aqui que tem 9, não? Sim. A equação não é V igual a V0 mais AT? Isso. Então, V é igual a V0 mais 9T. Isso. Só preciso descobrir o valor do V0, né? É. Quando T vale 1, a velocidade não vale 19? Uhum. Isso. Sim. 19 é igual a V0 mais 9 vezes 1. Uhum. V0 é igual a 10. 19. 10. É, isso aí. Logo, a equação vai ser V igual a 10 Mais 9. mais 9T. 9T. Que lá. Geraldo, você tem só 1 minuto. Eu sei, acabei agora. Que ótimo. Tá bom? Muito obrigado, Geraldo. Tá Você ótimo, é Geraldo. Deus. Salvou minha vida. Ajudou Boa demais, prova Geraldo. para vocês amanhã. Valeu, Geraldo. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Geraldo, Adeus. Socorro. Tchau.